Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Direto ao Ponto, um programa de entrevistas que traz para você personalidades e pessoas que estão em destaque, não só na mídia, mas aí, talvez do lado da sociedade. Essas são as maravilhas do podcast. E hoje, gente, nós temos aqui ele que milita na área da saúde, que tem uma história que você vai ficar sabendo. Vou contar um pouquinho da história do nosso entrevistado de hoje, aqui no Direto ao Ponto. Ele nasceu em Morobá, São Domingos do Norte, Norte Capixaba, se formou em odontologia na Universidade Federal em 1994 e como especialista em implantes dentários e próteses sobre implantes em 2005. Há mais de 25 anos como odontólogo, servindo Nova Venécia, São Gabriel da Palha e todo o Norte Capixaba. Bom, ele se autodescreve como um capixaba apaixonado pela ação social. E ele vai penar por causa disso hoje. Líder nato desde pequeno, evangélico e apaixonado por, é claro, mutirões de Natal. E a gente vai tentar buscar um pouquinho sobre isso. É apaixonado também por educação, ama ajudar pessoas necessitadas, pai de 5, casado com a Renata. Falamos hoje com ele, Dr. Hélio Goesi, o Dr. Hélio da Saúde, candidato a deputado estadual pelo Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Dr. Hélio. É um prazer te ter aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigado, Giovanni. É um prazer, uma grande honra estar aqui com você para esse bate-papo. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma bagagem, muitos comentários excelentes. E a minha saudação especial a você, capixaba, homem, mulher, vovô, vovó, adolescente que agora vai entrar pela primeira vez para passar por essa experiência muito gostosa, muito importante da participação eleitoral. A todos vocês, capixabas, o meu abraço, o meu carinho. Estamos aqui para revelar a vocês quem é Dr. Hélio Goesi. Muito bem. Bom, a coisa que nós vamos começar é... Quando a gente fala sobre saúde, é um assunto seríssimo. É um assunto seríssimo. Uma das consequências da pandemia foi o crescimento da ansiedade, da depressão, os efeitos psicológicos de mudanças radicais afetaram a população de forma sobremaneira. Muito bem. Um de seus projetos, que a gente entrou no seu site, drldasaúde.com.br, né, propõe um psicólogo por escola estadual. No Direto ao Ponto, Dr. Hélio Goesi, que projeto é esse, meu amigo? Giovanni, não é apenas um dos projetos. Ele é o primeiro dos meus... esse é o principal? É o primeiro dos meus projetos. Eu fiz questão de colocar essa questão da depressão, dos problemas emocionais, porque a gente sabe que a depressão é um mal do século passado e vai continuar crescendo, ser realmente se consolidando como o mal maior do século atual. Por quê? Porque envolve as emoções. E nesse mundo tão conturbado que nós temos, que cada um, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, tem passado as dificuldades do dia a dia, toda essa ansiedade, essas pressões, esse estresse, tem levado o ser humano a ter problemas emocionais seríssimos. E esses problemas são variáveis, são variados, de uma intensidade mínima, que às vezes até a pessoa não reconhece, não aceita como uma ansiedade ou como uma depressão, né? Mas podendo chegar até ao ponto do suicídio. Isso tem aumentado em grande frequência, né? Intensidade. Nessa semana mesmo nós tivemos um incidente lá na nossa região de São Gabriel, Nova Venécia, ali, onde eu sempre estou passando, a minha região. E um jovem de menos de 30 anos, ele se lançou com o seu carro contra um caminhão, porque ele estava passando por problemas seríssimos na sua vida e ele estava com depressão. E isso não é coisa apenas de gente grande. Já se começa, a gente sabe que lá nas casas, nas nossas famílias, nós já vivenciamos a questão da depressão. Eu vivencio isso na minha família, numa intensidade menor, mas é algo que tem realmente impactado a vida
dos brasileiros em todo o mundo. É uma situação que realmente afeta uma proporção muito grande dos seres humanos, né? E se... Só uma janelinha, assim, você acha que na política hoje o pessoal está atento na área da saúde para esse problema que é gravíssimo, que você e eu conhecemos de ver de perto isso? Giovanni, queridos capixabas, o que eu tenho visto como um profissional da saúde, e eu faço apenas um adendo, né? Uhum. Eu sou hoje um cirurgião dentista, especialista em implantes dentários, mas eu estudei 3 anos de medicina. Era o meu sonho de criança, de adolescente, me tornar um médico. E devido a algumas outras circunstâncias, eu optei por dar uma pausa, trabalhar no Banco do Brasil e assim por diante, priorizar a família, mas depois voltei e estudei a minha área da saúde, da saúde, né? te puxou E de também volta. o social de ajudar pessoas, né? De me envolver com pessoas. Nasci para servir pessoas. E quando eu vejo a realidade atual, tanto da questão emocional, quanto também da questão da saúde geral relacionado à política pública, aí a gente tem que se segurar para se manter dentro dos limites da normalidade, porque é algo realmente que é extremamente preocupante. Qual é, além de outros detalhes que envolvem o uso indevido da verba pública e também da má administração na área da saúde, qual, ao meu ver, é o grande problema da saúde pública no Brasil? É um projeto de fachada. Gente. Infelizmente, quando você lê pela Constituição Federal de 1988 e depois a Lei 880, que rege, que dá toda a definição do SUS, você olha e fala assim, caramba, que projeto maravilhoso! E o mundo nos elogia pela letra da lei. Sim, exatamente. Mas isso, quando vai para a realidade do dia a dia, é uma catástrofe. E você vai, então, na ponta, lá no povo que precisa, e entrevista e conversa com essas pessoas. A própria estrutura, ela não é voltada para a saúde. Ela é toda montada para a doença. Aonde que nós vamos chegar? Então, nós vivemos de uma saúde que está no papel muito bonita, referência, mas que, na verdade, seja na questão ali da psiquiatria, seja no acesso à psicologia de bom nível, né, acessível a todas as pessoas, aos cidadãos, vamos dizer, capixabas, isso, na verdade, não acontece. Eu não posso perder esse gancho. É apenas superficial, gente. Quando você diz que a estrutura está montada para a doença e não para a saúde, fale-me mais sobre isso. Pois Como então, assim? Como assim, né? Eu até imagino, mas eu não tinha ouvido esse trocadilho ainda. É verdade. A gente aprende desde criança, já aprendeu lá da vovó, lá do pai e da mãe, que tudo se cuida, tudo se faz desde pequeno para se evitar um mal maior. Uhum. É o que a gente chama, no geral, na área da saúde, de medidas preventivas. Seria a medicina preventiva. A medicina preventiva. Então, quando você vai... Eu nunca vi isso no Brasil, né? Eu amo essa palavra, mas eu nunca vi no Brasil. Tem alguns cases de sucesso ou não temos no Brasil? Eu acho que é pouco explorado, né? Uhum. Toda a estrutura da saúde pública e também privada no Brasil, ela, em grande parte, ela é toda trabalhada em cima da doença em cima, porque ela movimenta muitos bilhões a mais. É a indústria farmacêutica, né? Mas eu não sei nem se a indústria farmacêutica hoje ela não lutaria contra um projeto que visa a trabalhar com os antecedentes. A minha proposta, quem está em casa, né, nos ouvindo, no seu celular, é que haja uma parceria. Existe muita ciência na natureza e ela tem sido estudada. Eu tenho uma aproximação com as empresas que fazem produtos naturais, encapsulados, outros derivados de mel e assim por diante, própolis e tal. E eles têm reclamado muito, porque tudo que se
investe nessa promoção de saúde através de métodos mais naturais, encontra um embargo, empecilhos muito fortes a nível judicial será por quê? E a nível político. Prevenção, entendeu? será por quê? Então, porque essa indústria mesmo do remédio e da estrutura hospitalar, toda a indústria, assim por diante, ela movimenta uma soma vultuosa bilionária. E eu chamo a você, capixaba, observador, que está atento, né, à realidade nossa aqui no Espírito Santo. Qual é o comércio que mais impera na sua cidade, em quantidade de lojas, de portas abertas? Não se chama farmácia? Antigamente, se prevenia tudo isso com as ervas, nós temos 8 remédios naturais, luz solar, água pura, atividade física e tantos outros, né? Esse ar puro que nós devemos buscar respirar, assim por diante, medidas preventivas que vão promover saúde de altíssimo nível e de custo bem diminuído. Então, temos esse compromisso, então, com a população capixaba? Isso. Eu levo uma das minhas propostas para a área da saúde, querido prevenção. Capixaba, a prevenção, mas vocês virão no meu site, vocês verão lá no meu site a seguinte proposição: promoção da saúde com métodos preventivos, com tratamentos e remédios naturais. Agora, isso dentro de uma ótica, de uma visão científica, não é empírica, ok? Show de bola. Só está começando, olha só, a saúde também, a gente conversou, né, sobre educação, agora falando sobre saúde, não é menos pesado. Bom, acessibilidade e inclusão social, você já viu que só vem bomba, né? Só vem bomba. Te prepara aí, aperta o cinto, porque é o seguinte... militando nessa área da saúde há tantos anos, é impossível então não perceber o quanto a mobilidade reduzida afeta uma parcela do povo capixaba. Doutor Hélio, acessibilidade, deficientes físicos, mobilidade reduzida, tem projeto para isso, doutor Hélio? Com certeza. Eu só quero adiantar aqui, meu querido, minha querida, você às vezes pode estar em casa perguntando assim, mas por que esse negócio não funciona? E eu lhe pergunto, será que é por falta de recursos? Giovanni, não é. Tem a questão que muito se fala de corrupção, desvio de verbas, isso é uma questão que não cabe a nós aqui, mas tem a questão administrativa, alguns dizem, olha, essas verbas são mal administradas, são mal direcionadas, porque para se colocar em prática um projeto em saúde pública, tem que se fazer a mesma coisa que se faz com uma doença. Qual é o processo? Conversar, pesquisar, diagnosticar, fazer aquela anamnese, né, que a gente chama, fazer a análise geral da situação e, a partir dali, se detectar qual é a real necessidade dentro da questão da saúde pública, se é ali a questão do saneamento básico, que está muito deixando a desejar, então é básico. Se é uma questão de falta de instrução, de orientação às pessoas, se não está havendo acesso às unidades básicas de saúde, ali o postinho lá do bairro, se não tem uma UPA, se é estrutural o problema. Então, com base nessa real situação desse diagnóstico, se faz o investimento. Então, aí é um problema. Mas eu acredito que, meus queridos que estão em casa, não é? Que estão aí ao celular, presta atenção. Eu gosto de escrever e eu tenho uma frase que diz o seguinte: se não é prioridade, as coisas se complicam. Não se resolve. Então, o grande problema, ao meu ver, com a questão da saúde pública é que não é prioridade. Ela é manipulada, tudo ali dentro da saúde pública é utilizado dentro de uma questão eleitoreira, política, se trabalha muito, se falando, prometendo, mas na hora de fazer a coisa funcionar,
é aquilo que nós encontramos lá, ouvindo o seu João, Dona Maria, ouvindo o seu filho, né? É a reclamação quase que unânime e geral, dizendo a saúde pública aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, infelizmente, não está funcionando. Você acredita, eu até vou sair meio que da pauta aqui, né, te ouvindo, mas é quase impossível não sair da pauta, mas que gás que te traz para depois de uma vida dedicada à saúde com sucesso, que gás te trouxe para a política que te faz brilhar esse olho que eu estou vendo daqui agora? Quando você fala na proposta, eu não sei se você está vendo aqui, mas o olho brilha quando fala nas propostas. Que gás é esse, meu irmão? De onde você tira isso? Meu amigo Giovanni, público, população capixaba, em 1985 eu fui pai pela primeira vez. E aí, quando a responsabilidade aumenta, e aquele lado social, o amor ao próximo aflora, né? E aflora na sua pele, você precisa cuidar. E cuidar e me envolver com pessoas é o meu DNA. Eu, na verdade, estou na área de saúde, mas o meu dom principal é lidar com pessoas, é dar atenção às pessoas. Isso casa com o meu lado cristão, né? Jesus disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então isso calou profundamente meu coração. Então, a partir de 85, eu observando a condição política e a necessidade das pessoas, eu me interessei muito por política. Aí eu comecei a ajudar pessoas. Mas o que eu não via no ambiente político daquela época e até antes de 2018, eu não sentia, apesar da minha intensidade, a minha vontade de participar como candidato, eu não sentia que eu ali estaria fazendo o meu melhor e que teria todas as condições ideais para esse envolvimento. Hoje, eu senti que Deus me disse, filho, vai, chegou sua hora. Que legal. Né? Não, porque chegou sua hora. É por isso que eu realmente... Eu digo para vocês, queridos, né, capixabas, eu já estive em consultórios de psicólogos e psicólogas, 3 ou 4. Já passei por muitos problemas, não uma depressão intensa, mas momentos de dor, de sofrimento. E eu sei o que se passa na sua vida, no seu coração. E eu, então, recebendo com essa possibilidade, com esse acesso à terapia psicológica de qualidade, também de um psiquiatra, eu vi que eu podia, então, investir na população e que há solução para essas situações e que era a hora, eu já estava, né, preparado emocionalmente, psicologicamente, para poder me dedicar. Show de bola. Dedicação, essa é a mola mestre, me envolver com pessoas, eu quero ajudar. Por isso que eu aceitei o chamado, o convite do meu partido para prestar os meus serviços, me dedicar à população capixaba. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque você sai de dentro de uma vida estável para entrar no mundo louco, né? A política é um mundo de mudanças frequentes e muitas vezes de ataque e defesa. Mas não vou poder entrar nisso agora porque o tempo voa e a gente tem que continuar. E eu preciso falar com você sobre profissionais da saúde, você que viveu na pele. Se houve uma coisa na pandemia que escancarou a importância que tem, é o profissional da saúde. E eu vi muitos profissionais da saúde serem maltratados. E ainda vejo, e você da área da saúde também vê isso. Então, como trabalhar, né, trabalhar as necessidades do profissional de saúde neste momento do país, doutor Hélio? Meus queridos e minhas queridas capixabas, nós saímos de um movimento, de um momento muito triste, onde as nossas vidas estavam a perigo e onde muitos dos nossos queridos perderam as suas vidas. E alguns estão aí caminhando com as sequelas, as consequências da pandemia, ok?
Em uma semana apenas, eu perdi uma tia e 4 pacientes, sendo que um desses era o meu melhor amigo. Isso rasga, gente. E em algum momento eu me via chorando. E eu não sei, o profissional da saúde, ele ama tanto o que faz, isso é um dom. O profissional de saúde não está ali por dinheiro, ele está por vocação. E quando a gente vê o poder público, a administração municipal, estadual, às vezes federal, não dando esse retorno que eles tanto precisam. Isso me revolta. E não é só dinheiro, gente, não é só um salário um pouquinho melhor. Nessa semana nós vimos, né, os enfermeiros tão dedicados, tão envolvidos, né, que deram suas vidas, muitos deles, para salvar outras vidas. Temos também a história de muitos médicos que perderam suas vidas. E não foram poucos. E aí, nessa pandemia, eu entendi na pele o que se passava com eles. Eu tinha uma pretensa candidatura, não pude trabalhar, porque eu tinha que me proteger. Eu tinha que trabalhar pelos meus clientes. E eu não sabia se eles estavam ou não contaminados, mas eu precisava atendê-los. E eu me coloquei no lugar dos médicos, dos enfermeiros. É entre a tua vida e a vida de quem está na tua mão. E eu me preocupando com a minha mãe, de 83 anos, com outras pessoas que não podiam ser contaminadas, que tinham medo, pânico de serem contaminadas, e eu tinha que protegê-las. Mas eu, em momento algum, eu senti medo em relação a ser contaminado. É isso que acontece com o profissional de saúde. Ele está ali como se fosse numa guerra para defender o seu país. O profissional de saúde está, meu querido, minha querida, ele está lá no hospital, lá na unidade básica de saúde, lá na UPA, não importa, na vacinação, como um agente de saúde, como um agente ali de fiscalização sanitária e tal. Enfim, ele dá a sua vida pela nossa vida. Qual o projeto? Eu até dei uma olhada no site lá, doutorelio-da-saúde.com.br, e eu vi que existem projetos lá. Qual o projeto que você gostaria de colocar em primeiro plano? Ó, no meu primeiro dia que eu sentar naquela cadeira, meu primeiro projeto vai ser? Já tenho escolhido, não? Eu sei que são muitos filhos, mas... Na verdade, né, como eu já disse numa outra ocasião, a primeira ação minha vai ser cair de joelhos e agradecer a Deus pela grande bênção de poder me colocar a serviço da população capixaba para ajudá-la nos seus anseios, nas suas necessidades, né? Mas eu assumo compromisso com a população capixaba, com você, meu querido, minha querida, de ser um agente parceiro da sua saúde. Você não vai ouvir dizer que Dr. Hélio se misturou com algum esquema, que desviou-se dos seus projetos, do seu ideal, não é isso? E que agora, então, após ser eleito, né, receber aquele apoio que ele tanto necessitava, e agora vai se afastar das pessoas. Eu sei que o que eu vou dizer aqui pode ser muito simples, mas isso é a base daquilo que o nosso eleitor, o nosso povo precisa lá na sua casa. Eu não vou virar as costas para você. Se esse projeto que eu estou colocando de cuidar da saúde, ele é amplo, é genérico, é geral, não é assim tão específico, né? Porque as necessidades são muito grandes, né? Desde promoção da saúde através de medidas preventivas, como também ampliar o acesso das pessoas que estão em estados, às vezes, gravíssimos, né? Nós temos que ter um movimento para ampliar o acesso das pessoas à saúde através de uma infraestrutura melhor e lá na sua cidade. Não é vindo de ônibus, de ambulância. É humilhante para chegar aqui na Grande Vitória, centralizar tudo. Essa semana eu ouvi uma frase muito triste. São 4, 5 horas de estrada para ir. Uma senhora que sai, eu fiz questão de filmar o ônibus da saúde saindo às 1h30 da madrugada. Imagina você que vai ouvir essa fala, você lá do interior, a 300 quilômetros de Vitória,
Você tem que sair meia-noite, 1 da madrugada e vir para Vitória e ser colocado aqui junto com os outros, num lugar no outro. Desumano. Para ir embora às 7 da noite. Fazer uma hemodiálise, E dizer para o seu amigo, sua filha, dizer assim, poxa vida, tanto sofrimento e mais agora para voltar, para eu ter ficado 10 minutos à frente do especialista, ele às vezes nem olhou para o paciente, não teve tempo. Você acha que por causa disso a telemedicina tem um caminho aberto à frente? Eu acredito que sim, é uma facilidade, né? Todos os meios digitais, eletrônicos, científicos precisam ser colocados à disposição da população. Principalmente para o homem do campo, né? Isso, porque há muita coisa que pode ser feita por orientação. Por orientação, exato. Não tem que ter um carimbo, uma assinatura do médico. Quantos pacientes meus da odontologia que estão com dor, que estão com alguma situação, que eu recomendo, que eu oriento, eu dou atenção a eles por telefone, não é isso? Ou, às vezes, alguns até eu não conheço, eu não posso atender naquele momento, mas eu digo, qual é a sua situação? O que você está precisando? E hoje a gente pode fazer uma receita, fotografar, enviar, e é aceito pela farmácia, dependendo do remédio, que não seja tão controlado, né? Sim, exato. E aí você está ajudando a pessoa. Então, esses recursos, eu creio que vão ser muito bem utilizados, mas com um detalhe. Nada substitui a presença, a orientação, o visual, o toque do profissional. Né? Há situações que a telemedicina jamais vai superar o atendimento presencial. Sem dúvida alguma. O detalhe da telemedicina, já encerrando este assunto, é que a telemedicina ela consegue filtrar, né, essa ida e vinda para uma consulta. Mera e simples consulta. Olha, está acontecendo isso, você já tentou isso, então vamos tentar isso, se não der, né, esses procedimentos. E aí a telemedicina ajudaria muito o pessoal do interior, principalmente o Norte Capixaba. Com certeza. Seguindo, hospitais regionais. Você está percebendo que a bomba só cresce, né? Um clamor da população, doutor Hélio, são os hospitais regionais. Toda eleição é a mesma coisa, doutor Hélio Goese, doutor Hélio da Saúde. Agora sai do papel ou não sai, doutor Hélio? Veja bem, estando lá na Assembleia Legislativa, eu tenho uma fé muito grande nesse sentido. Eu estive lá 2 anos atrás e eu fiz uma foto e enviei para minha esposa. Eu disse, um dia eu vou estar aqui. É um desejo do meu coração, não no sentido financeiro, porque no meu consultório eu tenho certeza que, agindo da forma que eu quero agir ali, na lisura, na decência, na honestidade, no meu consultório eu consigo, com muito trabalho, ter um rendimento superior ao de um deputado estadual. Sim. Mas o desejo de servir é tão grande, e a idade já vai chegando, a gente precisa também fazer outras coisas, né? E eu quero utilizar parte do tempo que ainda me resta para trabalhar pela saúde sua, querido capixaba, e ser uma referência a nível de Assembleia Legislativa, no sentido de cuidar das pessoas, né? Cuidar da questão da acessibilidade ali, que não está legal, né? Onde você passa, nós temos hoje cerca de 20% da população capixaba precisando de uma melhor acessibilidade, né? Ok? Você me perguntou aquela hora e eu acabei não indo tão direto ao ponto com relação à acessibilidade. Mas com relação aos hospitais regionais públicos, isso é uma necessidade e é um direito da população. Não é obrigação da população, nem merecimento, ter que entrar num ônibus lá em Nova Venécia, lá em Ponto Belo, lá em Mucurici, lá em Divino São Lourenço, extremo sul do estado, e ter que se dirigir, que seja para Cachoeiro, que seja para Colatina, para São Mateus, tem que estar perto, as distâncias têm que ser encurtadas. E é preciso que haja uma estrutura adequada. Numa das minhas propostas, eu coloco de trabalhar também para que mais
centros de corpos de bombeiro, né, sejam criados em mais municípios estratégicos. Por quê? Eu estive com um bombeiro e fiz um elogio. Falei, ó, vocês aqui em Nova Venécia, depois que vocês chegaram aqui, muitas vidas foram salvas. Ele olhou para mim assim com aquele olhar triste e ele disse, mas ainda muitas vidas a mais poderiam ser salvas se nós estivéssemos aqui em Nova Venécia um hospital com a estrutura adequada, com UTI, com centro cirúrgico, com tudo aquilo para equilibrar aquela pessoa que passou recentemente, no momento ali por um acidente, mas que não consegue chegar a São Mateus ou Colatina. Entendeu? Porque nesse trajeto ele morre. Porque a clínica, a ambulância, seria uma UTI móvel, não é suficiente. Até o próximo assunto, o lance da UTI móvel, né? Giovanni, só um outro detalhe. Nós temos 78 municípios aqui no Espírito Santo. Em apenas 11 deles nós temos hospitais públicos. E a maioria deles na Grande Vitória. Então imagina a distância, a ambulancioterapia que é necessária, os ônibus da madrugada e o sofrimento que é a realidade. Então temos cada um. Temos um projeto então de abertura de hospitais nessa região. Quais delas? Eu quero levar essa ideia para o futuro governador e eu espero que seja o nosso governador, aquele que está ao nosso lado, Carlos Manato, que é médico, que já assumiu o seu compromisso com a saúde pública capixaba e ele vai realmente, segundo os seus planos, o seu projeto para a saúde pública capixaba, ele vai investir em melhor estrutura da saúde em diversos municípios. Guarapari, que às vezes chega a 1 milhão de habitantes na época do verão, principalmente no verão, não tem um hospital estadual com estrutura excelente, não é isso? Então eu penso, Nova Venécia, que é um local que centraliza muitos municípios, Guarapari, Aracruz, depois nós temos ainda ali na região Viana aqui, né, para descentralizar um pouco. Nós temos também Cachoeiro, né? Cachoeiro tem um hospital psiquiátrico e acho que Jerônimo Monteiro, o Sul é pouco servido com hospitais públicos. E ele se serve então de quê? Através dos convênios do SUS com hospitais filantrópicos, não é isso? Mas mesmo assim, né, Hospital Evangélico, Santa Casa, assim por diante, mas mesmo assim há uma carência, uma deficiência muito grande diante da realidade, da demanda para a doença, infelizmente, meu querido, para a doença. Nós temos que reverter isso, aumentando a quantidade de estabelecimentos, de UPAs, de hospitais, mas na base promover a saúde, que sai muito mais barato. Prevenção sempre é a mais barata. É isso aí. Né? Então você está percebendo, é que nem meu pai me falava na minha infância, presta atenção no que eu estou falando, né? Se você já teve problema com a saúde pública, né? Então você precisa pensar pessoas que defendam essa bandeira. Eu penso muito nessa bandeira, saúde pública. E aí você falou a palavra, também falou a ambulancioterapia, né? Que é a última, é a penúltima. Então vou ter que acelerar porque o tempo já foi. Vamos embora. Então, ambulância, como a gente sabe, né? Essa coisa de levar paciente para lá e para cá, morre muita gente no caminho. Muitos. Eu vi lá no seu site, ok? Dr. Hélio da saúde.com.br, uma UPA por cidade. Esse projeto é real, doutor Hélio? É viável? Conta pra gente. Nos dá esperança, pelo menos. Ô Giovanni, é viável, é muito bonito, é muito eficiente, não é caro. O governo federal constrói as UPAs nos municípios. Naturalmente, existem algumas regras, né? Contingente populacional, as reais necessidades, né, da saúde naquela região. Fala assim ali 200 mil pessoas, mas a gente vê cidades com um contingente, uma população bem menor ali com UPAs e tal. Agora, é aquilo que eu te falei, tá no papel, é bonito.
funciona, é algo que enche os nossos olhos, né? Agora, na prática, eu estive na UPA da Serra, ouvindo algumas pessoas, havia alguns elogios, mas, no geral, muitas reclamações. E eu tive uma experiência muito triste, desagradável, numa última viagem que fizemos ao Rio de Janeiro, nas vésperas do fechamento do Rio de Janeiro por causa da pandemia. E um amigo meu, um cliente meu, exagerou em algumas coisas, já de certa idade, e ele teve uma crise na hora, por experiência, né, que eu já tenho de vida, eu vi, é um problema cardíaco, vamos urgente para o hospital. E uma das nossas assessoras era ligada ali ao sistema de saúde, era enfermeira, ela disse, vamos para a UPA, lá o atendimento vai ser melhor, vai ser rápido. Mas chegando àquela UPA ali em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, já vendo ali um certo grau de deteriorização do imóvel, o que mais me chamou a atenção foi que a própria atendente disse, eu não posso examiná-lo. Eu falei, mas por quê? Porque se der pressão alta, eu tenho que encaminhar para o outro setor. E lá eles vão fazer outro exame. Se der uma glicose elevada, aí ele tem que ser internado. E nós temos estrutura, mas não temos médicos. Eu disse, por quê, menina? Por quê? Ela disse, nós estamos há 3 meses sem receber salários. Então, a administração, a manutenção da UPA, que é o grande problema, que fica por conta do município e, em parte, na verba da saúde do Estado. Aqui no Espírito Santo, a coisa ainda funciona melhor. Então, esse projeto que eu tenho, ele é realmente uma das prioridades, mas nós vamos conversar com o governador para que nenhum projeto seja colocado em prática sem a devida estruturação para que ele siga à frente com uma ótima qualidade de prestação de serviço à população. Porque esse é o objetivo maior, não é isso? E onde que está esbarrando a questão? Na questão financeira dos municípios. Aí o prefeito traz a UPA, ela é inaugurada, e normalmente isso aí se faz em vésperas de eleições, é importante, está investindo na saúde, mas depois do que começa o tempo do mandato, aquilo não é aberto para o funcionamento dentro do seu objetivo. Então, aquela UPA que era para atender 24 horas, seja médico odontológico, que era para proporcionar à população os atendimentos de urgência, de emergência, 90% dos procedimentos da saúde, onde se tem uma UPA, são resolvidos lá na UPA. Ok? E isso às vezes não tem acontecido. Por quê? Por causa dessa politicagem que está por trás desses projetos da saúde. É uma responsabilidade, meu irmão, com a vida. E nós não vamos ser coniventes com essas situações. Me permita, desculpe esse corte. Nós não seremos coniventes com essas situações que estão acontecendo na saúde pública capixaba. Vocês verão o doutor Hélio lá, lutando por vocês, mostrando a realidade. Não estamos aqui para xingar ninguém. Nós estamos aqui para mostrar a realidade, para que a população saiba se está sendo dado prioridade ou não à saúde de cada um de nós. É isso que a gente quer aqui no Direto ao Ponto, compromisso. Por isso que a gente põe o dedo na ferida. Isso é uma questão de caráter, ok? É caráter. Perceba, ou melhor, receba, como diz lá o rapaz, né? Dependentes Químicos, para a gente encerrar, certo. Né? Chegamos ao final do nosso podcast de hoje, Direto ao Ponto, com ele, Dr. Hélio Goese. Dependentes Químicos, olha só, é só bomba, né? A gente falou, se a gente for trabalhar isso aqui mais 2 horas, ainda vai ter assunto. Mas vamos concluir aqui. Um dos maiores sofrimentos familiares, meu irmão, é ter alguém na família com dependência química ou viciado. Existem famílias heróicas que lidam com esse problema. Verdade. Né? Você tem um projeto lá no site, drheliodasaúde.com.br, que nós percebemos que é o apoio a clínicas de recuperação e dependentes químicos. Fale mais sobre isso. 3 minutos. Para concluir, então, Giovanni, querido amigo e amiga, meu povo capixaba, eu sei que muitas famílias têm dentro do seu seio pessoas envolvidas ou com alcoolismo,
até mesmo com tabagismo, não conseguindo se livrar do vício, né, ali do tabaco. Mas o que mais nos preocupa e que tem trazido maiores problemas são com relação a essas drogas mais pesadas, né? E os centros de recuperação desses dependentes químicos, eles têm feito um trabalho maravilhoso de apoio, de socorro às famílias, e só pode falar isso quem já esteve lá dentro e como recebendo os benefícios dos tratamentos, e quem foi lá visitar e avaliar as reais necessidades daquelas pessoas que estão ali. Eu visitei alguns centros aqui no estado do Espírito Santo, e em um deles eu vi que havia uma estrutura física muito boa, uma direção muito envolvida, muito preparada para aquela missão. Pessoas realmente que amam o ser humano. E eles me deram a oportunidade de fazer uma palestra para eles. Eu levei ali, abri a palavra de Deus, citei alguns versículos bíblicos, e em algum momento eu usei uma palavra que talvez não foi tão apropriada, internos. E um virou para mim e disse assim, acolhidos. Que maravilha. Você consegue entender? Totalmente, faz toda a diferença. É, né? Isso que eles mais querem, se sentir acolhidos, é o amor, ser amados, né? Então, por trás de tudo existe o desamor, os desencontros, os problemas, mas com esse amor, com essa atenção, e tem que ter investimento. Volto a dizer, tem que ser prioridade. Senão, completando aquela ideia que eu dei antes, agora veio o pensamento rimando. Tem que ser prioridade, senão, triste realidade. Nós vamos investir, eles precisam de verbas, eles precisam de treinamento, eles precisam de estrutura. Um outro centro que eu fui, ele quase não tem estrutura. Mais o amor ao próximo, a experiência daqueles que estão ali envolvidos, para recuperar aquelas pessoas. E aí você tem do idoso ao adolescente ali se recuperando, né? São famílias que foram destruídas, e recuperando aquelas pessoas você também reconstrói as famílias. Muito bem, falamos com ele, Dr. Hélio Goesi, Dr. Hélio da Saúde, mas você não vai sair daqui sem um bate-bola rapidinho, 7 perguntas a queima-roupa. É a parte mais difícil. 7 palavras a queima-roupa, e você diz a primeira coisa que vem na sua cabeça, Dr. Hélio Goesi, um sonho. Eu tenho um sonho que vai além do material, é espiritual. Eu tenho um eterno, uma eternidade, é estar com Deus na eternidade. Você que trabalha com odontologia, o que te faz sorrir? É a alegria do meu paciente, né? Ele se sentir atendido, bem atendido, né? Às vezes eu até olho e digo assim, eu poderia ter feito algo melhor, mas ele está feliz. É isso que é o que mais importa, não é isso? Eu acho que o sorriso de um desdentado é algo que... E a gente reconstrói, né? Reconstrói, a gente reconstrói uma vida. Já vi muitos chorando. Uma vida. Já vi muitos chorando depois do sorriso. Quantos? Inclusive um tio que já falecido se recostou em mim, as lágrimas descendo. Ele disse, muito obrigado pelo que você fez por mim. O dia mais triste da minha vida foi? Até hoje foi a perda do meu pai. Infelizmente, já uns 6 anos atrás. Perdi fisicamente, mas coincidência ou não sei por que eu pensei nisso. Hoje eu digo, todos os dias eu vejo meu pai. Mas como? Através do espelho. Eu vejo em mim as marcas do meu pai. Tá pensando que parou? Diga. Piorou. Um amor. Olha, são muitos amores, né? Um amor. Os filhos estão acima, né? Praticamente de tudo. Mas o amor maior é a mamãe. É a dona Zilda, que ainda está viva, né? Graças a Deus, numa cadeira de rodas, mas que nunca se esqueceu de mim. Um medo.
Não sei, medo não é algo que me na verdade, eu tenho um medo, sim, da violência. E por isso que segurança também será dos grandes investimentos na estrutura com os policiais. Mas eu tenho medo do assaltante. Eu já fui assaltado uma vez e me deixou um trauma. Penúltimo, saúde. Saúde é um direito de todos. É algo que precisa ser construído com extrema responsabilidade. E eu volto a dizer, tem que ser prioridade. Se não houver prioridade, será triste a realidade. Minha maior esperança. Minha maior esperança é o poder ser escolhido. Eu digo esperança terrena, né? Uhum. Porque a esperança maior é aquela respondendo a primeira pergunta. Mas eu estou aqui pronto para servir aos capixabas, o Estado do Espírito Santo. E eu espero, sim, em Deus, e se o seu coração assim também desejar, de poder me colocar a serviço da população capixaba. E, Giovanni, amigos e amigas, esse compromisso é o único que eu assumo 100%. Vocês terão, se assim desejarem, um deputado conforme vocês sonharam, conforme eu sonhei. Eu chamo de político ideal, político exemplar. Esse é meu compromisso, primeiro com Deus, depois comigo, depois com cada um de vocês, meus queridos capixabas, meus irmãos capixabas, porque nós merecemos. E eu quero ser exemplo. Eu vim aqui para ser exemplo. Muito bem. Eu sou Giovanni Barbosa, publicitário, jornalista, radialista. Esse foi o Direto ao Ponto, com ele, Dr. Hélio Goese. E este é um programa de entrevistas que visa levar a você essas personalidades, tentar extrair, né, dessas personalidades, né, exatamente o que eles pensam sobre a vida, sobre o mundo e, é claro, personalidades que impactam não só a sua região, mas muitas vezes impactam o mundo com as suas ideias. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!